A história tem um segredo obscuro. Ela não é moldada apenas por mentes brilhantes. É frequentemente desviada por uma idiotice de tirar o fôlego. Estamos prestes a mostrar-lhe o ladrão de bancos que usou suco de limão para invisibilidade, o político que pensou que uma ilha poderia virar de cabeça para baixo e o presidente que literalmente morreu do próprio ego após fazer um discurso. Estes não são apenas erros. Estes são os 33 fracassos lendários que provam que o bom senso é uma mercadoria extremamente rara. Vamos começar a contagem regressiva. 1. Vamos começar com MacArthur Wheeler, um homem cujo gênio criminoso era, para dizer o mínimo, incompleto. Em 1995, Wheeler decidiu roubar 2 bancos em plena luz do dia. O seu plano mestre para a invisibilidade? Suco de limão. Veja bem, ele sabia que o suco de limão podia ser usado como tinta invisível, então concluiu logicamente que esfregá-lo por todo o rosto o tornaria invisível para as câmeras de segurança. Armado com essa teoria à prova de falhas, ele entrou nos bancos, sorriu diretamente para as câmeras e saiu com o dinheiro. Ele foi, claro, preso naquela mesma noite depois que a polícia transmitiu as imagens de vigilância cristalinas no noticiário. O seu choque ao ver as gravações foi genuíno. Mas eu usei o suco, ele resmungou. Um testamento do fato de que a confiança não é um substituto para a química básica. 2. O próximo é um homem que prova que você pode falhar até chegar ao topo. Lord Timothy Dexter. Este excêntrico empresário do século XVIII tinha o toque de Midas ao contrário. Toda a ideia idiota que ele tinha de alguma forma virava ouro. Os seus rivais, tentando arruiná-lo, convenceram-no certa vez a enviar uma carga de aquecedores de cama para as Índias Ocidentais, de calor escaldante. Uma jogada estúpida, certo? Errado. Eles chegaram e foram imediatamente comprados pela indústria local de açúcar, que os usou como conchas perfeitas para o melaço. Noutra ocasião, ele enviou carregamentos de carvão para Newcastle, uma cidade famosa pela sua mineração de carvão. Uma perda garantida, exceto que uma enorme greve de mineiros tinha acabado de paralisar a cidade, e ele vendeu o seu carvão com um lucro astronômico. Ele era a personificação humana de uma piada cósmica, um paradoxo vivo e respirante que se tornou milionário por acidente. 3. Conheça Mad. Mike Hughes, um homem cujo sistema de crenças era tão plano quanto ele acreditava que a Terra fosse. Hughes era motorista de limusine e audacioso, totalmente convencido de que a NASA e a comunidade científica estavam a nos enganar. Para provar isso, ele decidiu fazer o que qualquer terraplanista razoável faria: construir um foguete caseiro movido a vapor no seu quintal, para se lançar alto o suficiente para ver a forma de frisbee do nosso mundo com os seus próprios olhos. Após várias tentativas falhadas e quase desastres, em fevereiro de 2020, Hughes lançou o seu foguete uma última vez. Tragically, mas talvez previsivelmente, o foguete avariou momentos após a decolagem, e ele despencou para a morte. Ele morreu pela sua causa, uma causa baseada em ignorar milhares de anos de evidências científicas, tornando-o um mártir da estupidez monumental. 4. Você espera um certo nível de intelecto dos seus funcionários eleitos. O congressista Hank Johnson, no entanto, decidiu desafiar essa expectativa em 2010. Durante uma audição do Comitê de Serviços Armados da Câmara sobre um reforço militar planejado na ilha de Guam, Johnson compartilhou uma grave preocupação com um alto-almirante. Ele não estava preocupado com logística ou impacto ambiental. Não, o medo dele era muito mais profundo. Ele preocupava-se que estacionar 8.000 fuzileiros navais adicionais e as suas famílias na ilha pudesse fazer com que toda a massa terrestre ficasse tão superpovoada que viraria e emborcaria. Sim, ele estava mortalmente sério. Ele temia uma ilha flutuante. O almirante, abençoado seja, conseguiu manter uma cara séria e assegurar ao congressista que Guam estava, de fato, firmemente presa ao fundo do oceano e não corria perigo de virar. 5.
No mundo dos esportes profissionais, há uma linha tênue entre a glória e a infâmia. Em 1964, o defensive end do Minnesota Vikings, Jim Marshall, não apenas cruzou essa linha, ele correu 64 jardas além dela na direção errada. Durante um jogo contra o San Francisco 49ers, Marshall recuperou um fumble. Num momento de pura adrenalina e glória confusa, ele partiu para a end zone, correndo para o touchdown dos seus sonhos. A multidão gritava, os seus oponentes pareciam perplexos, e Marshall era um herói por um momento. O problema? Ele estava correndo em direção à sua própria end zone. Ele triunfantemente jogou a bola para o ar, marcando um safety para o time adversário. Isso permanece indiscutivelmente como o fracasso mais magnífico, hilário e descerebrado na história dos esportes. 6. Vencer a maratona de Boston é um feito de resistência lendária, exigindo meses de treino brutal e força de vontade sobre-humana. Ou você poderia simplesmente fazer o que Rosie Ruiz fez. Em 1980, Ruiz foi declarada a vencedora feminina da prestigiada corrida, cruzando a linha de chegada num tempo recorde. Mas algo estava errado. Espectadores e outros corredores notaram que ela mal suava e não parecia particularmente cansada. As suas entrevistas pós-corrida revelaram que ela não sabia absolutamente nada sobre corrida. A verdade logo veio à tona. Ruiz tinha corrido apenas cerca da última milha. Para as outras 25 milhas, ela tinha simplesmente apanhado o metrô de Boston e depois saltou da multidão perto do fim para correr até a sua vitória imerecida. Ela teve o seu título retirado, tornando-se um ícone de trapaça audaciosa, preguiçosa e idiota. 7. Apresentando William Henry Harrison, o 9º presidente dos Estados Unidos, cujo mandato inteiro serve como um conto de advertência sombriamente hilário sobre o orgulho. Em março de 1841, Harrison, de 68 anos, queria provar que era um herói de guerra duro na queda, e não algum velho frágil. Então, no dia da sua posse, uma manhã amargamente fria e úmida, ele recusou-se a usar casaco, chapéu ou luvas. Ele então prosseguiu para proferir o discurso de posse mais longo da história americana, chegando a quase 2 horas na chuva congelante. O discurso tinha a intenção de projetar força. Em vez disso, deu-lhe um caso fatal de pneumonia. Ele morreu exatamente um mês depois, garantindo-lhe o recorde da presidência mais curta da história. Ele provou com sucesso que era durão, só não durão o suficiente para sobreviver ao seu próprio ego. 8. Evel Knievel era uma lenda, um homem que desafiava a morte na sua motocicleta para ganhar a vida. Mas a sua façanha mais ambiciosa tornou-se o seu fracasso mais embaraçoso. Em 1974, ele planejou saltar o enorme Snake River Canyon, em Idaho. Uma motocicleta comum não serviria. Então, ele encomendou um foguete movido a vapor chamado Sky Cycle X2. O hype era imenso. O mundo estava assistindo. Quando a contagem regressiva terminou, o Sky Cycle rugiu ganhando vida e disparou rampa acima. Mas num momento de puro fracasso cômico, o paraquedas projetado para trazê-lo com segurança do outro lado abriu prematuramente na rampa de lançamento. Em vez de voar através do canyon numa chama de glória, o foguete tombou impotente sobre a borda, descendo lenta e vergonhosamente até ao chão do canyon, abaixo. Foi menos uma façanha de audácia e mais um triste projeto de feira de ciências que deu errado. 9. Imagine que você é um inventor e criou algo tão revolucionário que mudará as cidades e como os humanos vivem. Este era Dean Kamen, o criador do Segway. Ele promoveu o seu projeto secreto com o codinome Ginger, tão intensamente que gigantes como Steve Jobs previram que seria maior do que o computador pessoal. O mundo prendeu a respiração, esperando carros voadores ou mochilas a jato pessoais. O que eles receberam foi uma scooter de 2 rodas com alto equilíbrio, um patinete glorificado para seguranças de shopping e turistas que acham caminhar muito desafiador. O Segway tornou-se uma piada recorrente,
um símbolo de publicidade exagerada. O desfecho tragicômico final veio anos depois, quando o dono da empresa Segway, Jimmy Heselden, morreu após acidentalmente dirigir o seu próprio Segway de um penhasco. Você simplesmente não consegue escrever um final mais perfeito e irônico. 10. Se você vai tentar assassinar um presidente, é provavelmente melhor não escolher Andrew Jackson, um homem que já era um durão lendário antes mesmo de chegar à Casa Branca. Mas Richard Lawrence decidiu tentar a sorte em 1835. Ele aproximou-se de Jackson e puxou o gatilho da sua pistola a queima-roupa. Clique. Falha. Impassível, Lawrence sacou uma segunda pistola e disparou novamente. Clique. Outra falha. As probabilidades de duas pistolas separadas falharem seguidamente foram calculadas mais tarde como uma em 125 mil, mas Jackson não esperou por uma terceira tentativa. O enfurecido presidente de 67 anos avançou sobre Lawrence e procedeu a espancar o pretenso assassino até deixá-lo sem sentidos com a sua bengala, até que outros o afastaram. Lawrence falhou em fazer história, mas recebeu uma lição de história diretamente da bengala do presidente. 11. Vamos viajar para 1962. Uma banda jovem e energética de 4 integrantes de Liverpool entra na Decca Records para uma audição decisiva para a carreira. Eles tocam com toda a alma. Após a sessão, os executivos reuniram-se para tomar uma decisão que ecoaria pelos corredores da idiotice corporativa pela eternidade. Eles recusaram. Eles rejeitaram a banda, com um executivo declarando famosamente: "Grupos de guitarra estão saindo de moda." Aquela banda, claro, eram os Beatles. Enquanto a Decca Records assinou com um grupo diferente naquele dia, que rapidamente desapareceu na obscuridade, os Beatles assinaram com a EMI. Tornaram-se a maior banda da história do mundo e mudaram a música para sempre. A decisão da Decca não foi apenas um erro, foi o equivalente empresarial de olhar para a invenção da roda e dizer: "Não, acho que vamos continuar arrastando as coisas." 12. Algumas pessoas perseguem a fama através do talento, inovação ou bravura. E então existe Pliny L. Wingo, um homem que decidiu que o seu caminho para a imortalidade era caminhar de costas. Em 1931, este nativo do Texas embarcou numa busca de inutilidade magnífica: caminhar de Santa Mônica, Califórnia, até Istambul, Turquia, inteiramente de ré. Ele até criou um par de óculos com espelhos retrovisores para ver para onde estava indo. Por 18 meses extenuantes, ele arrastou-se de costas através de continentes, tornando-se uma pequena celebridade pelo seu feito totalmente bizarro. Ele acabou tendo sucesso, chegando a Istambul 1 ano e meio depois. Ele garantiu o seu lugar nos livros de recordes, mas também levantou a profunda questão filosófica. Se você gasta tanto tempo e esforço alcançando algo tão profundamente inútil, isso conta sequer como uma conquista? 13. Na década de 1950, a América foi tomada por um pânico moral, e o seu vilão improvável era a história em quadrinhos. O homem atiçando as chamas era o psiquiatra Frederick Wertham. No seu livro Seduction of the Innocent, ele apresentou a sua análise especializada, que era francamente insana. De acordo com Wertham, o super-homem era um símbolo fascista. A força da Mulher Maravilha fazia dela uma lésbica corruptora. E a dupla dinâmica de Batman e Robin não passava de uma fantasia homossexual. Ele alegou que estas páginas coloridas eram uma causa direta da delinquência juvenil. O seu absurdo pseudocientífico foi levado tão a sério que levou a audiências no Senado dos Iowa e a criação da Comics Code Authority, um órgão de censura que castrou a indústria por décadas. Os delírios bizarros e paranoicos de um homem quase destruíram toda uma forma de arte americana. 14. Donald Sterling foi o bilionário proprietário de longa data do time de basquete LA Clippers, um homem conhecido por ser excêntrico e pão duro. Mas a sua verdadeira idiotice foi revelada não na quadra, mas numa fita gravada.
Em 2014, o mundo pôde ouvir uma conversa entre Sterling e a sua amante, na qual ele lançou um discurso vil e racista, repreendendo-a por se associar publicamente com pessoas negras, incluindo o lendário Magic Johnson. Na era dos smartphones, ter tal conversa é como jogar roleta russa com toda a sua carreira. A fita vazou, o protesto público foi ensurdecedor, e a NBA, uma liga predominantemente composta por atletas negros, não teve escolha. Eles baniram-no para a vida toda e forçaram-no a vender o time, apagando o seu legado com um golpe espetacularmente estúpido e autoimposto. 15. Todo político quer ser conhecido por enfrentar as grandes questões. Para o congressista James Riley na década de 1990, essa grande questão eram banheiros explosivos. Sim, você ouviu bem. Riley ficou obcecado com o que ele alegava ser um problema desenfreado e perigoso de vasos sanitários explodindo a bordo de navios da Marinha dos Estados. Ele exigiu apaixonadamente que milhões de dólares dos contribuintes fossem alocados para investigar e resolver esta crise de porcelana. O único problema? A própria Marinha parecia quase totalmente alheia a esta epidemia generalizada. Enquanto seus colegas debatiam questões de segurança nacional e economia, Riley travava uma guerra solitária contra projéteis de cerâmica nos banheiros navais. Ele tornou-se motivo de chacota nacional, um símbolo perfeito de um político procurando desesperadamente um problema para resolver, mesmo que tenha de inventar um. 16. O ano é 1988, e o senador Gary Hart é o favorito carismático e bonito para a nomeação presidencial democrata. A sua campanha, no entanto, é perseguida por rumores de casos extraconjugais. Quando confrontado pela imprensa, Hart exibiu um nível de arrogância que deveria ser estudado por cientistas políticos durante séculos. Ele desafiou a mídia. Sigam-me por aí, eu não me importo. Vocês ficarão muito entediados. Foi um desafio direto, uma provocação a toda a profissão jornalística. O Miami Herald aceitou prontamente o seu desafio. Eles vigiaram a sua casa em Washington e, em poucos dias, apanharam-no com uma jovem modelo chamada Donna Rice. A história completa com uma foto de Rice sentada no colo de Hart, num iate apropriadamente chamado Monkey Business, destruiu a sua campanha da noite para o dia. Ele basicamente convidou a mídia para a sua própria execução. 17. O nome Kellogg é sinônimo de cereal matinal, mas por trás dos flocos saudáveis existe uma história verdadeiramente bizarra, graças ao Dr. John Harvey Kellogg. Ele não era apenas um guru da saúde. Ele era o cientista louco do bem-estar. No seu famoso sanatório de Battle Creek, os ricos e famosos afluíam a ele em busca de curas. Os seus métodos? Totalmente insanos. Ele acreditava que a maioria das doenças, especialmente o pecado do desejo sexual, provinha de uma má alimentação. A sua solução incluía um regime sem graça e sem carne, o que levou à invenção dos flocos de milho, e, mais notoriamente, enemas de iogurte. Ele promovia a lavagem quase constante do cólon com galões de iogurte, às vezes com a ajuda de uma máquina que podia bombear 15 litros num minuto. Ele foi um pioneiro da indústria do bem-estar, e também um pioneiro em fazer pessoas ricas pagarem pelo privilégio de ter iogurte injetado nas suas partes traseiras. 18. Jerry Falwell Jr. era o presidente da Liberty University, uma das maiores universidades evangélicas cristãs do mundo, e uma voz poderosa na política conservadora. A sua imagem foi construída na promoção de valores familiares e um código moral estrito. Essa imagem desmoronou espetacularmente em 2020. Primeiro, surgiu uma foto dele num iate, bebida na mão, calças desabotoadas, com o braço em volta de uma mulher que não era a sua esposa. Era uma aparência bizarra para um líder religioso. Mas aquilo foi apenas a entrada. O prato principal foi um escândalo bombástico envolvendo um caso de vários anos que a sua esposa supostamente mantinha com um jovem atendente de piscina de Miami,
um arranjo que Falwell Jr. não só conhecia, mas, segundo o atendente de piscina, gostava de assistir. A hipocrisia foi tão impressionante que causou um colapso total da carreira. 19. No jogo de alto risco da política, uma única frase idiota pode acabar com uma carreira. Exemplo A. Todd Akin, um congressista concorrendo ao Senado em 2012. Durante uma entrevista, pediram-lhe para esclarecer a sua postura rígida anti-aborto, especificamente em casos de estupro. Akin, tentando soar científico, soltou uma frase de tamanha ignorância biológica de tirar o fôlego que se tornou um clássico instantâneo. Ele afirmou que, em casos do que ele chamou de estupro legítimo, o corpo feminino tem maneiras de tentar desligar a coisa toda para evitar a gravidez. A reação foi imediata e brutal. O conceito de estupro legítimo era ofensivo, e a biologia de desligar a coisa toda foi ridicularizada por literalmente qualquer um que tenha passado numa aula de saúde do ensino fundamental. A sua campanha implodiu na hora. Tudo graças a um momento de estupidez de alto calibre. 20. A ganância pode fazer as pessoas fazerem coisas incrivelmente estúpidas, e os irmãos Hunt do Texas são um excelente exemplo. Em 1979, Nelson e William Hunt, herdeiros de uma enorme fortuna do petróleo, decidiram que não eram ricos o suficiente. Então, eles inventaram um plano simples, porém monumentalmente idiota: monopolizar o mercado mundial de prata. Eles acreditavam que poderiam comprar tanta prata física e tantos contratos futuros que poderiam essencialmente controlar o preço global e tornar-se reis da prata. Por um tempo, funcionou. O preço da prata disparou. Mas eles esqueceram um pequeno detalhe: mercados e reguladores podem revidar. Os reguladores federais de commodities e a Bolsa Mercantil de Nova York mudaram as regras, efetivamente pagando para ver o blefe deles. A bolha da prata estourou, o preço despencou e os irmãos Hunt perderam mais de $1 bilhão, quase causando uma crise financeira global no processo. 21. Quando Albert Einstein morreu em 1955, o mundo lamentou a perda de uma grande mente. O patologista Thomas Harvey, que realizou a autópsia, decidiu levar esse sentimento um pouco ao pé da letra demais. Sem permissão da família de Einstein, Harvey roubou o seu cérebro. Ele pensou que poderia desvendar os segredos da genialidade estudando-o. Pelas 4 décadas seguintes, Harvey manteve um dos cérebros mais famosos da história flutuando num pote de formol no seu porão. Ele mudava-se pelo país, levando o cérebro com ele como um animal de estimação estranho e barulhento. Ocasionalmente, ele cortava um pedaço e enviava-o para um pesquisador curioso. Mas, apesar da sua obsessão macabra, o próprio Harvey não era um neurocientista de ponta. Ele não fez descobertas inovadoras. Ele era apenas um sujeito que cometeu um crime e passou o resto da vida como o guardião ligeiramente assustador de um cérebro roubado. 22. Alex Jones construiu um império sobre teorias da conspiração, mas a sua campanha implacável contra as vítimas do tiroteio na escola primária Sandy Hook revelou um nível de idiotice cruel que é difícil de compreender. Por anos após a tragédia de 2012, onde 20 crianças e 6 adultos foram assassinados, Jones usou a sua plataforma Infowars para promover a mentira de que o tiroteio era uma farsa do governo e que os pais enlutados eram atores de crise. Os seus seguidores, incitados pelos seus discursos, assediaram, ameaçaram e atormentaram estas famílias por uma década. Eventualmente, os pais processaram-no por difamação. No tribunal, as mentiras de Jones desmoronaram. O resultado? Os júris ordenaram que ele pagasse às famílias quase $1,5 bilhão. Ele descobriu da maneira mais difícil que a liberdade de expressão não o protege das consequências de ser um idiota malicioso e destrutivo. 23. A maioria das pessoas, quando quer impressionar um ex, pode fazer um novo corte de cabelo ou postar uma foto bonita nas redes sociais.
Robert Driscoll não era a maioria das pessoas. Em 1976, este motorista de caminhão insatisfeito decidiu fazer um gesto um pouco mais grandioso. Ele roubou um maldito jato de carga Boeing 707 de um aeroporto em Angola, onde estava trabalhando. Apesar de ter apenas um treino de voo mínimo, ele conseguiu colocar o enorme avião no ar e circulou por várias horas. O seu objetivo? Aparentemente, mostrar à sua ex-esposa em casa do que ele era capaz. O incidente internacional que ele causou envolveu comunicações frenéticas entre a África e os Estados Unidos. Ele acabou pousando o avião apenas para ser preso. Não há registro se a sua ex ficou impressionada, mas é seguro dizer que este provavelmente não foi o grande gesto romântico que ele tinha imaginado. 24. Ao longo da história, existiram líderes carismáticos que convenceram os seus seguidores de algumas coisas verdadeiramente estranhas, mas poucos estavam tão fundamentalmente, cosmicamente errados quanto Cyrus Tidd. No final do século XIX, Tidd, um ex-médico, teve uma visão divina. A revelação: a humanidade não está vivendo do lado de fora de um globo giratório. Não. Nós estamos todos vivendo no interior de uma terra oca, com o Sol, a Lua e as estrelas todos contidos dentro desta gigantesca esfera côncava. Ele chamou a sua teoria de Koreshaniti e conseguiu atrair alguns milhares de seguidores para uma comuna na Flórida para viver pelos seus princípios do avesso. Eles conduziram experimentos para provar a sua teoria, os quais, claro, falharam. Mas Tidd era um mestre em justificar os fatos. Ele era um vigarista de proporções cósmicas que convenceu pessoas a rejeitar toda a ciência e lógica em favor do seu próprio universo maravilhosamente estúpido. 25. Elias Jackson. Lucky Baldwin foi um homem que personificou o espírito selvagem da Califórnia do século XIX, ganhando e perdendo fortunas com abandono imprudente. O seu apelido Lucky era em grande parte irônico, já que a sua vida foi uma série de apostas espetaculares, muitas das quais saíram pela culatra hilariamente. A joia da coroa da sua idiotice veio em 1888. Ele tinha acabado de construir o hotel mais opulento de São Francisco, o Baldwin Hotel, uma obra-prima de luxo. Na própria véspera da sua grande inauguração, Baldwin, um notório pão duro quando se tratava de assuntos práticos, recusou-se a fazer um seguro contra incêndio no prédio, considerando-o uma despesa desnecessária. Você provavelmente consegue adivinhar o que aconteceu a seguir. Um incêndio começou, e toda a estrutura magnífica queimou, até ao chão em questão de horas. Uma perda total e completa. Ele literalmente assistiu a sua fortuna sem seguro virar fumaça. 26. Mike Tyson foi um dos boxeadores mais ferozes e talentosos a pisar no ringue. O seu senso financeiro, no entanto, era tão afiado quanto um marshmallow. Depois de ganhar mais de 300 milhões de dólares na sua carreira, ele conseguiu gastar tudo numa chama de glória idiota, que é quase tão lendária quanto o seu gancho de esquerda. A mordida na orelha de Evander Holyfield foi um momento de loucura, mas os seus hábitos de consumo foram uma descida de longo prazo à insanidade fiscal. Ele comprou frotas de carros de luxo que nunca dirigiu, mansões em que mal morou e uma banheira de ouro maciço de 2 milhões de dólares para a sua primeira esposa. A sua compra mais famosa? 3 tigres de Bengala reais que custaram uma fortuna para comprar e outra fortuna para alimentar e abrigar. Sem surpresa, este estilo de vida levou diretamente à falência, provando que você pode ser um titã no ringue e um completo tolo com um talão de cheques. 27. James Gordon Bennett. Near era o excêntrico e fabulosamente rico proprietário do New York Herald. Ele era um homem que podia ter tudo o que queria, exceto, como se viu, um pingo de autocontrole. Em 1877, ele estava noivo de uma bela socialite, Caroline May. No dia de Ano Novo, Bennett compareceu a uma festa na mansão dos seus futuros sogros, onde procedeu a ficar cegamente bêbado. Procurando um lugar para se aliviar,
e, encontrando os banheiros ocupados, ele tomou uma decisão que incineraria instantaneamente a sua posição social. Ele caminhou até a grande lareira na sala principal e urinou nela à vista de todos os convidados horrorizados. Algumas versões da história dizem que foi um piano de cauda. De qualquer forma, o noivado foi imediatamente cancelado, e o irmão de Caroline mais tarde desafiou-o para um duelo. O legado de Bennett ficou para sempre cimentado não como um magnata dos jornais, mas como o sujeito que confundiu uma festa da alta sociedade com um mictório. 28. O general George B. McClellan era um paradoxo envolto num uniforme chique. Ele era, segundo todos os relatos, um gênio em organizar e treinar um exército. O exército do Potomac da União, sob o seu comando, tornou-se uma máquina de combate magnífica e bem treinada. Havia apenas um pequeno problema. McClellan tinha pavor de realmente usá-lo. No que se tornou uma fonte de imensa frustração para o presidente Abraham Lincoln, McClellan superestimava consistentemente e de forma selvagem a força das forças confederadas que enfrentava, por vezes acreditando que eram 2 ou 3 vezes maiores do que realmente eram. Atormentado pelo que ele chamava de os lentos, ele recusava-se a atacar, exigindo mais homens e mais tempo enquanto o inimigo fortificava as suas posições. Lincoln ironizou famosamente: "Se o general McClellan não quiser usar o exército, eu gostaria de tomá-lo emprestado por um tempo." Ele era um administrador brilhante, mas um guerreiro sem coragem. 29. Robert Moses é frequentemente chamado de mestre construtor da moderna cidade de Nova York. A sua visão moldou a metrópole com rodovias, pontes e parques. Mas por trás do concreto e do aço havia um preconceito profundamente enraizado, expresso através de um ato de design incrivelmente passivo-agressivo e idiota. Quando Moses construiu as vias expressas que levavam às belas praias públicas em Long Island, ele projetou deliberadamente os viadutos de pedra para serem extraordinariamente baixos. Por quê? Para impedir que os ônibus da cidade conseguissem passar por baixo deles. Em meados do século XX, os principais usuários de ônibus públicos eram famílias de baixa renda e afro-americanos. Moses usou efetivamente a infraestrutura como uma ferramenta de segregação, garantindo que aqueles sem carros não pudessem acessar os parques públicos e praias que ele estava criando. Foi um monumento permanente e concreto à sua própria idiotice preconceituosa. 30. Em 1982, um motorista de caminhão chamado Larry Walters decidiu que já tinha tido o suficiente da sua vida mundana. Ele queria ver o mundo de uma nova perspectiva. Em vez de reservar um voo, ele foi a uma loja de excedentes do Exército e da Marinha. Comprou 45 balões meteorológicos, encheu-os com hélio e amarrou-os à sua cadeira de gramado favorita. Armado com alguns sanduíches, um pacote de 6 cervejas e uma arma de chumbo para atirar nos balões quando quisesse descer, Launcher Larry decolou do seu quintal em San Pedro, Califórnia. O seu plano era flutuar suavemente a algumas centenas de pés no ar. Em vez disso, ele disparou para uma altitude de 16.000 pés, direto para o principal corredor de aproximação do Aeroporto Internacional de Los Angeles. Ele flutuou por horas, chocando pilotos comerciais, antes de finalmente atirar em alguns balões e ficar preso em linhas de energia, causando um apagão no bairro. 31. John DeLorean foi um engenheiro automotivo brilhante, o visionário por trás do Pontiac GTO e do icônico carro de aço inoxidável e portas asa de gaivota que levava o seu nome. Mas a sua perspicácia nos negócios foi um desastre completo. Ele estabeleceu a sua fábrica na Irlanda do Norte com enormes subsídios governamentais, mas a empresa perdia dinheiro desde o início. Desesperado para salvar o seu sonho falido, DeLorean fez uma mudança catastrófica da fabricação de carros para o tráfico internacional de drogas. Em 1982, ele foi flagrado por uma câmera pelo FBI numa operação policial, concordando em financiar um enorme negócio de cocaína
que ele acreditava que lhe renderia milhões para salvar a sua empresa. Ele foi famosamente filmado brindando ao negócio com uma mala cheia de cocaína. Embora tenha sido posteriormente absolvido por uma tecnicidade de indução ao crime, o escândalo destruiu a sua reputação e a DeLorean Motor Company para sempre. 32. Robert McNamara era o arquétipo do tecnocrata brilhante. Como secretário de defesa durante a Guerra do Vietnã, ele era um gênio com números, gráficos e estatísticas. Ele abordou a guerra não como um conflito humano complexo, mas como um problema de gestão que poderia ser resolvido com dados. Ele defendeu o uso da contagem de corpos como a métrica principal para o sucesso, acreditando que se os PAMA matassem mais soldados inimigos do que estavam perdendo, estariam ganhando. Esta abordagem fria e analítica levou a uma escalada massiva da guerra, baseada em dados falhos e num profundo mal-entendido da vontade de lutar do povo vietnamita. Anos depois, nas suas memórias, McNamara finalmente admitiu o seu erro horrível, confessando que a guerra estava terrivelmente errada e que a sua estratégia racional baseada em dados foi um fracasso catastrófico que custou milhões de vidas. 33. Uri Geller foi um fenômeno global na década de 1970. O carismático ilusionista israelense convenceu milhões, incluindo alguns cientistas, de que possuía poderes psíquicos genuínos. O seu truque de assinatura era entortar colheres e chaves, aparentemente apenas com a mente. Ele tornou-se uma superestrela, um convidado frequente em talk shows ao redor do mundo. Mas a sua carreira de mente sobre a matéria parou bruscamente no The Tonight Show, em 1973. O apresentador Johnny Carson, ele próprio um ex-mágico e cético, foi aconselhado pelo famoso desmistificador James Randi. Em vez de deixar Geller usar os seus próprios adereços, a equipe de Carson forneceu uma seleção de colheres e outros itens, todos cuidadosamente monitorados para evitar qualquer truque. Por 22 minutos agonizantes de televisão ao vivo, Geller sentou-se lá, incapaz de entortar uma única coisa. Ele culpou as luzes do estúdio e as vibrações céticas, mas o mundo viu a verdade. Sem os seus truques, a mágica tinha desaparecido. E essa é a nossa coleção de 33 gafes históricas. Mas criar esta lista significou fazer alguns cortes dolorosos, porque, vamos ser honestos, o poço de talentos para este tópico é ridiculamente profundo. É aqui que você entra. Nós sabemos que existe uma história de idiotice americana por aí, tão perfeitamente estúpida que é um crime não a termos incluído. Quem é? Vá aos comentários e conte-nos sobre o idiota mais ultrajante que fomos tolos em esquecer. Se você gostou de julgar esses fracassos históricos, destrua esse botão de curtir e inscreva-se para mais.